Fala pessoal, boa tarde. Professor Alexandre aqui, quinta-feira, 18 de novembro, quase 12h15 da tarde, né? Probleminha com áudio clássico já e uma conversinha com os alunos para tentar alinhar algumas coisas. Então, muito bem, a gente vai seguir o estudo que a gente estava fazendo, mirando enunciar a versão local do Teorema de Gauss-Bonnet, né? E para isso a gente retoma rapidamente algumas coisas. Na aula passada a gente tinha definido essa quantidade aqui, né? O φ12, que era o seguinte: você pega o transporte paralelo, desculpa, a derivada covariante do campo E1, já digo quem é E1, ao longo de uma curva alfa, e olha o ângulo que isso faz com o campo E2, né? Você tem uma superfície parametrizada, o E1 era o campo unitário na direção do vetor XU. Tem um cara que decidiu cortar piso aqui atrás no prédio do lado aqui, então desculpa o chiado aí, tá? O E2 é o campo XV sobre raiz de G, né? O campo unitário. A gente está supondo uma parametrização ortogonal. A gente tinha definido essa quantidade e com ela a gente fez algumas contas, né? Chegamos a calcular o que era a holonomia da curva, né? A gente definia a holonomia ao longo de uma curva fechada como sendo menos a integral dessa quantidade no intervalo que define a curva, tá bom? Então a ideia é a gente tentar juntar isso com geodésicas e tentar tirar resultados interessantes para a geometria de que um indivíduo que mora nessa superfície sente, né? Então, coisas como quinto postulado de Euclides, soma dos ângulos internos de um triângulo, esse tipo de coisa é o que a gente vai conseguir fazer hoje, tá? Então, se você tem, para a gente começar, né? Alfa, uma curva unitária, tá? Definida num certo intervalo, chegando na superfície. Mas se você está no R3 e a curva é regular, sempre dá para supor que ela é unitária. Então eu vou escrever essa alfa, como a imagem está contida na superfície, a gente vai ter que a alfa vai ser, vou usar o parâmetro S para enfatizar isso, né? Ela é unitária, o de S e V de S, tá bom? E aí a gente tem naturalmente o campo tangente à curva alfa, é o vetor alfa', que a gente pode escrever como, né? Se o alfa', se a curva é unitária, esse cara aqui é um vetor unitário, eu consigo escrever ele como um cosseno de θ de S, desculpa, cosseno de θ de S vezes o vetor E1, tá difícil aqui, peraí, θ de S E1 mais seno de θ de S E2. Claro que o E1 e o E2 também dependem de S, né? Então, uma vez que a gente escreve o vetor tangente desse jeito, a gente consegue calcular a curvatura geodésica dessa curva, né? Como que era isso? Eu vou escrever isso como uma proposição, né? Para ficar um pouquinho mais organizado. Tá? Então, se você tem a curva unitária assim, a gente tem como proposição o seguinte: eu vou dar uma fórmula para a curvatura geodésica, e aí, quando for fazer a demonstração, a gente lembra o que era a definição, né? Então, proposição: nessas condições, a gente vai ter que a curvatura geodésica de alfa é exatamente φ12 mais o θ', certo? De S. Isso aqui, de brinde, a gente pode escrever de uma outra maneira, que é a que vai ser interessante para a gente hoje. Eu vou ter 2 vezes a raiz de EG menos a derivada do E, norma do XU quadrado, né? Em V vezes o' mais
a derivada do g, que é a norma do xv ao quadrado, vezes v'. Tá bom? Então, quando você tem a curva alfa representada em coordenadas locais com os parâmetros u de s e v de s no plano, eu consigo determinar a curvatura geodésica em termos dos caras da primeira forma fundamental dessa maneira. Tá bem? Então vamos tentar demonstrar isso. Oi? Só uma dúvida. A gente ainda está na hipótese de que XU e XV são ortogonais, tá? Beleza. Tá, a parametrização X é uma parametrização ortogonal. Ou seja, o F maiúsculo é zero, tá bom? Então, beleza. Vamos tentar demonstrar essa fórmula. E a gente vai usar isso de uma maneira bem legal daqui a pouco. Então, vamos lá. Lembrando, o que era a curvatura geodésica, né? Estou aqui no R3, a gente não precisa se preocupar com os índices nem nada. A definição da curvatura geodésica era a componente do alfa duas linhas na direção do vetor tangente à superfície que era dado pelo triedro de Darboux, né? Vocês lembram? O triedro de Darboux, para uma curva, você tem uma curva que está contida numa superfície, né? Em cada ponto a gente tem um vetor natural, que é o alfa'. Você supõe que ela está unitária, parametrizada em um componente de arco. Esse cara é o T-alfa. Aí você tem, naturalmente, aqui o vetor normal à superfície, ao longo de alfa. E a gente definia o terceiro, que na verdade vai ser o segundo vetor, né? A gente chamou de V. É um vetor que completa essa base para uma base ortonormal positiva do R3, mas positiva na ordem TVN, né? Então, é claro que esse vetor V ele é dado pelo produto vetorial do T com o N, só que se eu escrevo na ordem T, N, produto vetorial, ela é positiva. Se eu troco esses caras de ordem, eu vou ficar com uma base negativa. A gente põe um sinal de menos na frente desse vetor aqui, né? Esse vetor ele é menos o produto vetorial do T-alfa com o campo normal, tá bom? E a gente define a curvatura geodésica de uma curva exatamente como sendo a componente do alfa duas linhas na direção desse vetor V. O que faz todo sentido se você lembrar que a curvatura de uma curva, a curvatura geodésica de uma curva é zero, sei somente se ela é uma geodésica, tá feito, né? Então você tem a curva, se ela for uma geodésica, o alfa duas linhas é normal à superfície, e como toda geodésica tem comprimento constante, ele já é perpendicular ao alfa', então a condição ser perpendicular ao alfa' e ser geodésica quer dizer que não tem componente na direção desse vetor V. Então a curvatura geodésica a gente vai escrever assim. Tá? Em princípio é o alfa duas linhas projetado na direção desse vetor V, só que como o vetor V é tangente, em vez de escrever duas linhas, alfa duas linhas, eu posso trocar alfa duas linhas pela derivada covariante, né? Então esse cara eu vou escrever como sendo alfa duas linhas, componente tangente do alfa duas linhas, produto escalar com menos T-alfa, produto vetorial com o campo normal. N bola alfa. Bom? Arrumando um pouco a casa, né? Uma vez que o alfa' é o próprio campo tangente, a curva unitária, eu vou ter aqui T-alfa, desculpa, nabla T-alfa, né? Produto com esse cara. Quem que é o produto vetorial do tangente com o N? Bom, você tem uma expressão na cara aqui para o vetor tangente, então eu preciso de um cara que seja ortogonal a esse vetor e ortogonal ao N, tá? E portanto, se ele é ortogonal ao N, ele vai ser uma combinação linear do E1 e E2, então é fácil chutar o cara que tem que colocar aqui, né? Vai ser menos seno θ E1 mais cosseno θ E2. Está claro isso para todo mundo? Porque que esse cara aqui
é o campo vetor V que a gente quer ali do referencial de Darboux. É um cara que é ortogonal ao alfa' e também à superfície. E esse é o cara que faz a base ficar positiva, né? Bom, determinante da matriz 2×2 com as coordenadas do T e desse cara na base 1 e 2 é 1. Portanto, ele tem a mesma orientação que a base XUXV, e a base XUXVN é uma base positiva para R3. Então, a base T, esse cara que está aí, e N também vai ser uma base positiva para o ambiente, tá bom? Então, a gente tem isso. E aí, é o de sempre, né? O que você vai fazer? Abrir, usar todas as linearidades que a gente tem aqui, do produto interno e escrevendo T-alfa desse jeito, você abre tudo. O que vai te sobrar é o seguinte, você vai ficar com cosseno ao quadrado de θ, θ depende de S aqui, tá? Mais seno ao quadrado de θ, ou seja, 1, né? Vezes justamente a derivada covariante na direção do alfa' do E1 e 1, é alfa E1 na direção do E2, mais θ'. Tá? Tem que fazer toda essa conta aqui, eu juro para você que dá certo, eu fiz, né? O truque é, de novo, usar a linearidade aqui embaixo e lembrar que o nabla E1, E1, essas coisas todas desaparecem, né? O φ1, o nabla E1, E1, produto escalar com E1 é 0, o nabla E2, E2, produto escalar com E2 é 0, sim, você sobe, o que a gente definiu na aula passada, né? O φ1, 1, o φij, se você quiser pensar, você põe ij aqui. A gente tinha uma antissimetria no φ12, φ21. E, obviamente, por conta desses caras serem vetores unitários, os φs com índices iguais são nulos. Então, abre tudo, vai aparecer umas derivadas com θ' aqui, né? Na hora que você for aplicar a regra do produto, você vai aplicar um nabla E1 desse cara, ou nabla T desse cara, vai ter uma derivada do cosseno, que vai ficar menos seno de θ vezes θ', nabla E1 T alfa e assim vai. Então, faça todas essas contas, vai dar isso aqui. Esse cara é 1, tá bom? Não precisa escrever. Isso aqui é exatamente o φ1, 2, tá? Então, com isso, a gente tem a primeira parte da fórmula. Beleza? A segunda, bom, uma vez que você tem a primeira, mostrar a segunda é só mostrar que o φ1, 2... Ah, faltou um pedaço aqui, desculpem. Enunciado. Ai, cadê aqui? O φ1, 2 mais θ', aqui é mais θ'. O que a gente precisa mostrar é, na verdade, que o φ1, 2 é exatamente igual a esse cara aqui, né? E, bom, vai fazer a conta, né? Então, essa primeira igualdade está ok. A segunda igualdade, como é que a gente faz? Quem que é o φ1, 2? A gente pode escrever isso como tinha definido originalmente, né? Isso é a derivada do campo E1 na direção do E2. Tudo bem? E aí é fazer as contas, né? Agora, quem que é a derivada em S do campo E1? Você vai ter que aplicar todas as formas. Vai derivar em S o quociente XU por raiz de E, fazer esse produto interno com XV por raiz de G. E aí é não ter medo aqui, é fazer a conta, né? O que é esse cara? Derivada em S desse quociente, quando você for derivar o XU, vai dar o quê? XUU U' mais XUV. XUU U' mais XUV V' sobre raiz de E. Bom, tem uma regra do quociente, né? Aí você vai, então vai derivar o numerador, copia esse cara, vai multiplicar um raiz de E.
E depois, quando você dividir pelo de baixo ao quadrado, vai ter um raiz de e no numerador e um e no denominador, vai sobrar só o raiz de e, né? Então, fazendo toda essa conta, você vai ter x u mais x v tudo isso sobre raiz de e, xv sobre raiz de g, tá bom? E aí, bom, usa linearidade, né? Raiz EG aqui para todo mundo. E produtos internos. O que é o XUU, produto interno com XUV? Né? Isso é o gama UV, ou 112, se você quiser, vezes U'. Eu estou tirando o mínimo aqui, né? Isso aqui vai ter um raiz de G aqui na frente, mais XUV. Com V, isso vai dar gama UV, V, aqui não tem raiz de G, né? Posso escrever, como é que eu vou escrever isso de um jeito melhor? Aqui vou pôr E, e aqui eu vou pôr G, isso. Bom? Então a gente tem isso, e aí você precisa lembrar de umas fórmulas que a gente tem para símbolos de Christoffel quando a parametrização é ortogonal, né? Isso a gente tem como referência, se você quiser dar uma olhada no nosso texto lá na página 371, tem as fórmulas, elas estão corretas, apesar da equação para escrever os símbolos de Christoffel em termos da métrica não está boa ali. A dedução está correta, né? Então, a gente caiu num Ctrl+C, Ctrl+V ali. Então, isso aqui vai dar exatamente o menos EV, U', mais G, V', tudo isso dividido por 2 raiz de EG. Tá bom? Então, com isso, a gente tem... Bom, sai a segunda desigualdade de graça, né? O tetalinha tá lá, mostrei que o φ de 1, 2 é isso. Então, muito bem. Vamos ver como é que a gente pode usar esse resultado? Professor? Oi. Só uma dúvida. Eu ainda não entendi muito bem como é que você pode fazer muito tão liberalmente quer dizer, tratar a derivada covariante com respeito ao E1 só com DDS. Então, o que é... A gente tinha definido lá atrás, né? O que era a derivada covariante? O que era o φ de 1, 2? O φ de 1, 2 era a derivada do E1 produto escalar com o E2. Tá certo? E aí o que acontece? Quando você escreve a derivada do E1 produto escalar com E2, ele aparece só a derivada covariante. Por quê? Porque a derivada do E1 ela é uma coisa que não necessariamente é tangente à superfície, tá? Então, você entendeu o ponto? Eu estou fazendo a produto escalar com E2, eu estou pegando a componente tangencial do campo, da derivada do campo E1 no parâmetro S, que é o parâmetro da curva. Então, o E1, ele está calculado aqui, para ser bem preciso, ele é o E1 de S. Isso é o quê? É esse vetor no ponto alfa de S. Tá bom? Então, quando você calcula a derivada covariante no campo alfa', eu vou ter o quê? Eu tenho um E1 bola alfa de S, se você quiser pensar aqui, derivando isso em relação a S. Então vai aparecer a derivada... Então a ideia é que você não necessariamente precisa pegar a derivada covariante do E1 com respeito à alfa', porque o produto interno já vai cancelar a parte que não é tangente. Exato, exatamente. Tá? Esse é o truque fundamental aqui, né? Quer dizer, você tem... Toda vez que você tem alguma derivada segunda e você está olhando a componente tangencial dessa derivada segunda, o que você está fazendo é a derivada covariante. Porque é a definição de derivação covariante, né? Você deriva
Você tem algum campo que é tangente, ele é a derivada de alguma coisa. Se eu vou derivá-lo, eu vou ter a segunda derivada, que não necessariamente é tangente, mas a sua projeção no espaço tangente é o que a gente definiu como sendo a derivada covariante. E aí esse cara, ele é um vetorzão lá na R3, mas eu estou pegando... A componente dele na direção do E1 é nula, porque o E1 tem comprimento unitário. Então, a componente tangente dele é 0 E1 mais alguma coisa E2, e o alguma coisa é exatamente esse φ de 1, 2. E como eu estou pegando a única componente tangencial que ele tem, que é só na direção do E2, isso é exatamente a derivada covariante. Tá bom? Então, beleza. Isso prova esse resultado. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos pegar a seguinte situação. Suponha que você tem a tua superfície. Vou pegar uma curva fechada, alfa, tá? Delimitando uma certa região R no interior contida na superfície. Tá? Para simplificar a nossa vida, a gente pode supor que toda essa região R e a fronteira dela, que é a curva alfa, estão inteiramente contidas na imagem de uma única parametrização. Tá? Vamos facilitar as coisas desse jeito, senão tem argumentos do tipo colagem, compartição da unidade e tudo mais, a gente consegue fazer as contas que vai fazer agora. Então, o que temos, né? Dessa proposição, a gente tem que o φ12 é exatamente essa quantidade que está aqui, né? Então, veja, eu posso, por exemplo, se a tua curva alfa é uma curva fechada, vamos supor que ela está parametrizada num intervalo 0L fechado, chegando em N, fechada e lisa, tá? Daqui a pouco a gente vai botar uns bicos nessa curva aqui, mas deixa para depois. Então, o que acontece? A gente tem que o φ12 de S, né, é igual exatamente a essa expressão aqui, né? Vou roubar. Tudo calculado em cima da curva alfa. Importante observar. Tá bem? Então, ok, a gente tem essa igualdade. Se você integra, você tem essa nova igualdade, tranquilo. Grauzinha feia, né? Então a gente tem essa nova igualdade aqui. E o truque agora é tentar passar isso. Se você olhar com muito jeitinho, eu vou fazer uma mudança de variável nessa integral, né? Posso escrever isso aqui como sendo a integral de... Pega a imagem inversa pela parametrização, x a menos 1 do bordo de R, né, da alfa. Eu vou escrever esse cara como sendo o quê? Em coordenadas U e V, né? Eu vou ter 1 sobre 2 raiz de EG vezes menos EV. O linha ds é o du, v' ds é o dv, né? Certo? Então, quando você olha desse jeito, você tem o quê? Uma integral de linha no plano, calculada em cima da curva x a menos 1 da fronteira de R, no plano UV, de um campo, do campo PQ, né? Onde o P é menos EV e o Q é GU. Então, você tem uma integral de linha fechada de um campo vetorial PQ. Eu falei o P EV, mas tem o 1 sobre 2 raiz de EG ali, né? Então, eu estou no plano com uma curva fechada, tudo bem feitinho, posso aplicar o teorema de Stokes, ou o teorema de Green, se você quiser, né? Então, chamando P do campo menos EV sobre 2 raiz de EG e Q do GU sobre 2 raiz de EG, eu aplico o teorema de Stokes nisso e vou obter o seguinte. Né? Vai ficar a integral dupla, vou escrever assim, x a menos 1 da região R, que é o interior, né? X é um difeomorfismo, então leva fronteira em fronteira, interior em interior, tá tudo certo. E aí, o teorema de Stokes era o quê, né?
vai ser esse cara derivado em relação a U, esse quociente, menos esse cara aqui derivado em relação a V. Então vai ficar o seguinte, eu vou escrever meio, o del P menos del P del V, né? Então o sinal de menos vai embora, vai ficar EV sobre raiz de EG. Tudo isso derivado em relação a V, mais, esse é o del P del V, né? E o del Q del U é o GU sobre raiz de EG, derivado em relação a U. Tudo isso aqui deu dv, né? Uma integral dupla agora. Legal. E aí, o que a gente tem? A gente tem que esse cara, a gente pode escrever, se multiplica em cima e embaixo por raiz de E vezes G. Tá? Posso fazer isso. E E e G são não nulos, né? Superfície é uma superfície regular. Eu vou multiplicando em cima e embaixo por raiz de EG, eu vou ter exatamente essa forma. Eu vou escrever aqui para vocês. Isso veio dois. Aqui um só. E esse. Tá. Professor, essa não é a fórmula da lousa que passaram? Acho que eu fiz besteira. Peraí, obrigado. Faltou um Ctrl C aqui, né? Vou pegar todo esse cara aqui. Isso. Por isso que apareceu duas vezes. Eu bati o Ctrl V, né? Aqui, esse cara. Obrigado, Dora. Aqui, tudo isso vezes raiz de EG deu dV. Tá bom? Aí, o que é isso aqui? Lembra que a gente está com uma parametrização ortogonal, né? Então f é 0, isso aqui é raiz de EG menos f2, é a norma do produto vetorial do x1 por xv. Então, esse aqui é o elemento de área da superfície. E essa fórmula é exatamente a fórmula para a curvatura gaussiana que a gente tem em alguma página, em algum lugar do livro. Tá? Se você tem um sistema ortogonal, uma parametrização ortogonal, a gente consegue escrever a curvatura gaussiana exatamente dessa maneira aqui. Tá? Então, o que a gente tem é que isso vai ser... Tem um sinal de menos, né? Isso vai ser menos integral em R, voltando para as variáveis na superfície, da curvatura gaussiana calculada, integral da curvatura gaussiana naquela região R. Tá bom? Então a gente tem uma fórmula interessante aqui para começar, né? A integral do φ12 ao longo da curva é exatamente menos a integral da curvatura gaussiana da superfície na região encerrada por essa curva. E aí, volta nessa fórmula que a gente tem aqui, integra tudo, né? Então a integral da curvatura geodésica vai ser a integral da φ mais esse delta θ, né? E o termo fundamental do cálculo aqui vai ficar θ índice 0 mais θ índice L. O que era o θ? O θ é o ângulo que o campo E1 faz com o vetor alfa' em cada um dos pontos, né? Então, se você tirar uma foto de um espaço tangente, você tem a tua curva alfa. Aqui eu tenho alfa'. E aqui eu tenho o campo ortogonal, né? O E1 dividido pela norma, que é o XU. O E1, que é o XU dividido pela norma, e o E2, que era o XV. Então, se a parametrização ortogonal, eu estou falando θ, para mim, é esse ângulo aqui. Então, quando eu integro isso no intervalo, eu vou medir o quê? A integral da curvatura geodésica vai ser a integral do φ12 mais a variação do ângulo. Ou seja, se você dá uma volta na geodésica, você sai com um certo ângulo entre alfa' e E1. Depois que eu termino de dar a volta,
eu não necessariamente chego com o mesmo ângulo aqui. A gente viu o que acontece quando faz o transporte paralelo ao longo de um paralelo da esfera, né? A gente viu que não dá sempre a mesma coisa. Ele volta com o mesmo ângulo quando? Se você fizesse no equador, o ângulo de partida é exatamente o ângulo de chegada. Por quê? Porque se a curva é uma geodésica, quando você faz o transporte paralelo ao longo dessa geodésica, você preserva ângulos, né? Então, se ela sai com um ângulo zero, quer dizer, o próprio campo tangente, ele volta tangente no outro ponto. Se você faz isso em qualquer outro paralelo que não uma geodésica, a gente viu que tinha um fator de rotação ali, que era exatamente o cosseno do ângulo que determina aquele paralelo, tá bom? Então, integrando tudo, a gente tem o seguinte, né? Dá para escrever o seguinte: a integral no bordo da curva R da curvatura geodésica, subindo lá para a superfície, isso é, menos a integral da curvatura gaussiana em R, mais o θ de L, é o ângulo final menos o ângulo inicial. Tá? Isso para uma geodésica sem bicos, né? Bonitinha. E, de outra maneira, o que a gente mostrou é que a holonomia da curva, né? A gente tem a holonomia era menos essa integral, e a gente está mostrando aqui que a holonomia, então, é exatamente a integral da curvatura gaussiana. Se você pega qualquer curva fechada numa superfície, a holonomia ao longo daquela curva é a integral da curvatura gaussiana da superfície na região encerrada por essa curva. Beleza? Então, essa aqui é uma fórmula que a gente começa a ter uma relação entre as geodésicas da superfície e a curvatura gaussiana e certos ângulos, né? Vou dar um display para essa fórmula. A gente vai usar um argumento parecido com esse daqui a pouquinho, né? Então vamos tentar enunciar agora o teorema de Gauss-Bonnet. Vou precisar de um mini arsenal. Confesso que eu vou usar um teorema sem demonstração aqui, tá? É um teorema bem clássico. Eu acho que teve um grupo até que se interessou em inicialmente propor esse resultado como um tema do seminário. Não sei se ficou de fazer assim mesmo, se vai mexer em alguma coisa, mas eu posso dar referência para vocês depois, tá? Então, uma seção nova aqui, né? Teorema de Gauss-Bonnet. Tá, o Gauss fez uma versão particular dele, o Bonnet generalizou. E depois a gente vai tentar ver até uma versão mais global desse teorema que envolve superfícies compactas que não sejam topologicamente equivalentes à esfera, né? Então vai entrar uma característica de Euler aí, umas coisas interessantes, tá? Então, para ter as coisas definidas, a gente poder fazer um trabalho razoável aqui, vamos pegar uma curva, tá? Chegando tendo imagem na sua superfície e regular por partes, tá? Todo mundo entende o que quer dizer uma curva ser regular por partes? Posso tocar daqui. Regular por partes, o que eu quero dizer é que, exceto um número finito de pontos na imagem de alfa, e portanto no domínio, eu vou ter que se pega um número finito de pontos no domínio, nesse intervalo 0L, cada subintervalo definido por esses pontos, eu vou ter que a minha curva alfa é uma curva de classe C1, e olhando ela no intervalo 0L inteiro, ela é
contínua, tá? Então ela é uma curva contínua que tem bicos num número finito de pontos, tá? Então eu quero definir o que são os ângulos externos a uma curva e eu vou apelar para fazer um desenho, tá? Então, supõe que a imagem da tua curva é uma coisa assim. E aqui é importante que a gente oriente o sentido de percurso da curva. Tá? Então supõe que a imagem da minha curva é essa aqui. Ela é percorrida no sentido que essas setinhas estão indicando em cada uma das partes. Tá? E o que eu vou fazer? Para definir o que é o ângulo externo à curva nesse ponto, vou tentar dar uma enfatizada nesse bico aqui. Tá? O que eu faço? Eu olho para os vetores tangentes em cada um dos pontos, acompanhando o sentido de percurso da curva, e olho para a situação limite no ponto, vamos dizer que esse aqui é um ponto TI, onde tem a quebra de diferenciabilidade da alfa, mas aí eu olho o vetor tangente limite desse lado, né? Então eu vou ter uma reta tangente pela esquerda e pela direita, se você quiser precisar dessa maneira, e eu vou ter o vetor tangente aqui indo nessa direção, e aqui o vetor tangente indo nessa outra direção. Tá bom? Então, o meu ângulo, ele vai ser qual? Vai ser, eu vou chamar de θi, vai ser esse ângulo externo, tá bom? E vamos pensar assim, ele é percorrido no sentido anti-horário, de alguma maneira aqui. Tá bom? E nessa outra situação, o que eu vou fazer? Eu vou ter a reta tangente pela esquerda, um vetor tangente apontando para cá, e aqui eu vou ter a reta tangente pela direita com o vetor tangente apontando para cá. E aí o meu ângulo, eu vou chamar ele de θj aqui. Esse cara é percorrido no sentido horário. Tá bom? Então eu vou querer dar um sinal positivo ou negativo para cada um desses caras da seguinte maneira. Então, o ângulo externo, tá? Eu vou ter aqui que cada um desses θs vai ser um ângulo que é o menor ângulo entre essas duas retas tangentes, como tem que ser, né? Então vai ser uma coisa entre 0 e π. E o sinal de θk, né? O sinal do ângulo, eu vou querer, por exemplo, que esse cara aqui seja positivo e esse cara aqui seja negativo. Como é que a gente vai fazer isso? O sinal desse cara vai ser exatamente o sinal do determinante dos vetores. Eu vou abusar um pouquinho aqui, mas vocês vão entender. Eu vou pegar o alfa' i k, no caso, né? θk, alfa' i k menos, que é o vetor pela esquerda. Nesse caso, esse aqui é o alfa k' menos, alfa i' menos. Esse aqui é o alfa i' mais. E, no final, o vetor normal superfície. Tá bom? Então, eu vou dizer que quando que esse cara aqui vai ser positivo? Vai ser positivo, por exemplo, se a base formada por esse vetor aqui, depois esse, e o vetor normal superfície, que a gente pode no desenho aqui enxergar como sendo o vetor que está saindo da tela, eu vou dizer que esse ângulo, feita essa escolha, o θi para mim é positivo e o θj vai ser negativo, né? Porque se eu faço esse cara produto vetorial com esse aqui, o resultado sai apontando para dentro da tela, né? Eu escolhi originalmente a superfície orientada no plano aqui com o vetor apontando para fora. Então, nesse meu caso, o θj aqui é negativo. Então tá claro como é que você define o sinal do ângulo? Então ele é um ângulo orientado, né? Um ângulo entre 0 e π orientado. Tudo bem? A outra situação que a gente tem que se preocupar e pode acontecer é a seguinte, né? Você pode ter um ponto desses onde a curva não é mais de classe 1, né? Não é derivada, ela tem um bico, mas justamente nesse ponto a reta tangente entre as duas curvas é a mesma, tá? Então esse tipo de ponto é o que a gente chama de uma cúspide, né?
é uma singularidade onde os vetores tangentes tendem a ser paralelos. Vamos supor que nessa situação minha curva está sendo percorrida nesse sentido aqui. O que a gente vai ter? Eu vou ter um ângulo que é qual? Tendendo ao ponto pela esquerda, né? Vamos pensar assim, o vetor tangente à primeira curva, a primeira parte da curva está apontando para cima, e o vetor tangente à segunda parte da curva está apontando para baixo. Então o meu ângulo vai ser π, mas medido nesse sentido aqui. Tá claro? Esse aqui, vamos dizer, é um θk1. Esse cara é o que eu vou querer dizer que é negativo. Tá bom? Então, como é que a gente define isso, né? Eu vou ter que o módulo do θk, aqui no caso, é π, e o sinal vai ser dado pela continuidade, tá bom? Eu vou dizer já o que é isso. Se você pega perto desse ponto, você olha o vetor tangente que está um pouquinho antes, o vetor tangente que está um pouquinho depois, e aí você vai ver que o sinal desses ângulos, né, com aquela orientação que está definida, é negativo nesse caso. Então, vou dizer que no limite o sinal vai ser negativo. E a outra situação que pode acontecer, vamos desenhar para o outro lado, né? Você tem uma cúspide desse jeito. De novo, eles vão compartilhar nesse ponto a mesma reta tangente. O vetor pela esquerda é o de baixo, o vetor pela direita é o de cima. E aí o ângulo para sair de um para o outro é dado aqui no sentido anti-horário, né? Então esse cara aqui vai ser um θk2. Nesse caso eu vou ter que o θk1 é menos π e o θk2 é π. Tá bom? Então é assim que a gente vai definir o que é o ângulo externo a uma curva. E agora eu vou enunciar o teorema que a gente vai pular a demonstração, pelo menos agora, né? Que diz o seguinte. Um pouquinho torto mesmo. Então, de novo, né? Se você pega x, uma parametrização de uma superfície que contém a imagem de alfa, então você tem o seguinte teorema, né? A soma para ir indo de 1 a 0, ou de 0 até k, dos φi. Aqui eu vou explicar verbalmente o que é cada um das parcelas e a gente vai ter uma mudança de nomenclatura aqui. Então, o φ do ti mais 1 menos o φi do ti mais a soma para ir indo de 0 até k. K é o número de vértices que a tua curva tem ali. Dos θi, que são os ângulos externos que eu acabei de definir, esse cara é mais ou menos 2π. Tá? Vamos dizer cada uma dessas coisas. O que é o sinal? Esse sinal aqui ele vai depender da orientação de alfa.
aqui talvez seja bom você lembrar lá do cálculo integral, né? Se você tem uma subvariedade do Rn, uma subvariedade de dimensão k, um bordo, a gente sabe induzir a orientação no bordo, né? Como é que era no caso de bordos de superfícies no R3. O vetor, a orientação que a gente induz é aquela que você tem o vetor tangente à curva, né? O bordo de uma variedade é sempre uma variedade sem bordo de dimensão 1 a menos. Então você tem uma superfície de dimensão 2, o bordo vai ser uma variedade de dimensão 1 sem bordo, uma curva fechada. E você tem o campo normal à superfície estendido para esse bordo, tem o campo tangente, a orientação vai ser aquela orientação, ou seja, o sentido de percurso da curva é aquele que faz com que o terceiro vetor, que vai ser perpendicular ao alfa' e ao n, aponte para o interior da região R, né? A componente limitada pela tua curva, tá bom? Então, fazendo um desenho, né? Você tem lá uma região R dentro de uma superfície. Você tem aqui o campo normal, a superfície estendida. Aqui você tem o alfa'. Esse cara aqui é o cara que vai apontar para dentro e, portanto, a curva vai ter que ser percorrida se o alfa', né? Qual é o sentido de percurso do bordo que dá orientação positiva? É esse sentido aqui, dado por esse vetor. Eu não preciso trocar o sentido de percurso. Por quê? Porque o produto vetorial desses dois caras, do tangente e do normal, dá um cara que aponta para dentro. Ou, no modo cálculo 3, quando você anda em cima da curva, no sentido positivo, o que você vai ver é que o interior da sua região está sempre do seu lado esquerdo, né? Então você dá a volta na região, para ver a região você tem sempre que olhar para o lado esquerdo, tá bom? Então esse é o sinal mais ou menos. Se a alfa estiver positivamente orientada, como está no desenho aqui, isso é mais 2π. Se a alfa estiver negativamente orientada, ela é menos 2π. E aqui, não pode misturar esse θ com φ, né? Esse θ, aqui, desculpa o abuso, esse θ é esse ângulo, o ângulo externo, e esse φ, desculpa mesmo, tá? Esse φ é esse θ aqui diante, tá? Então, o φ, na fórmula que eu acabei de escrever, é o ângulo que o vetor alfa' faz com o vetor xu em cada um dos extremos da curva, né? Você tem uma curva C1 por partes, fechada, né? Orientação correta. Então, o que vai acontecer? Nesse ponto aqui, que é um bico, quem que é meu θ, né? Eu vou ter esse cara aqui e vou ter esse cara aqui. Então, o θ é esse ângulo percorrido no sentido anti-horário, né? Então, esse é meu θi. O que é essa diferença aqui? Eu vou pegar nesse ponto, eu vou ter o vetor, vai ficar meio poluído, né? Eu tenho o alfa' ali, esse aqui é o alfa' por um lado, aqui é o alfa' pelo outro. Aqui eu tenho, vamos dizer que o vetor xu está aqui, né? Então, esse aqui é o meu ângulo φ no TI, que é o ponto final de uma menos o inicial da outra. E aqui, o vetor xu, eu vou medir, está meio confuso o desenho, mas esse ângulo aqui entre o tangente, que é o tangente inicial da curva naquele ponto. Tá claro? Essa diferença é a diferença entre os ângulos que o alfa' no vértice faz com o vetor xu quando ele chega naquele ponto, menos quando ele sai daquele ponto. Na verdade, o contrário, né? E do outro lado, você tem o θi, que é o ângulo externo definido pelos vetores tangentes alfa'. Tá bom? Então, esse é um teorema que a gente não vai demonstrar agora. Ele é conhecido como teorema de Hopf-Umlauf-Satz. Tá? É um resultado lá da década de 30. Ele foi provado pelo Hopf e
generalizado, eu não tenho certeza da história aqui agora, mas, por exemplo, se a curva não tem bicos, né? O que você tem é exatamente que a soma desses ângulos, essa diferença aqui é 2π, né? E essa diferença, se você não tem bicos, voltando aqui para essa fórmula, cadê ela? A gente não tem ela aqui agora, mas, por exemplo, se a tua curva é uma geodésica, sabe que esse cara aqui é zero, então você sabe que o φ é menos o θ', né? Então, como eu vou ter só um ponto inicial, um ponto final, vai ser a variação do θ vai ser menos o φ12, tá bom? Então essa diferença aqui, ela é, eu estou dizendo aqui, ela é sempre 2π quando eu estou em volta de uma geodésica. Se minha região R é a minha região R da superfície, portanto o domínio U aqui são conjuntos simplesmente conexos, tá bom? Então, esse é um teorema que a gente não vai demonstrar, fica para uma próxima, tá? Eu posso dar referência do trabalho do Hopf. É 1935 mesmo, tá? Então, joga lá no MathSciNet, Hopf, e vê o trabalho de 1935, vai aparecer esse cara lá. E aí, usando ele, né? Então, demonstração eu vou, de uma maneira bem preguiçosa, escrever aqui que ela foi omitida nesse momento do curso, tá bom? E aí, com esse resultado e as contas que a gente tem anteriormente, a gente consegue mostrar o teorema de Gauss-Bonnet local, né? Então, como é que a gente escreve isso, né? Suponha que você tem uma parametrização ortogonal para uma superfície, então x de um aberto U do R2, chegando em M com uma superfície do R3, ortogonal. M uma superfície regular, sempre, com U simplesmente conexo. Por que isso? Porque a gente vai querer usar o teorema de Green, né? Tá bom? Simplesmente conexo. E N, o campo normal à superfície, compatível com essa parametrização. Tá bom? Então, se R é uma região da superfície contida na imagem desse aberto, né? Você parametriza um aberto, parametriza um aberto da superfície, e vai ser simplesmente conexo, né? Porque a X é um dífilo, e como U é simplesmente conexo, ela vai levar conjunto simplesmente conexo em um simplesmente conexo, então eu estou pegando uma região conexa dentro de um simplesmente conexo. Então, tranquilo. Pega uma região, supõe que ela é delimitada por uma certa curva. Esse ali é compatível com o quê? Nossa, parece um alfa. Não, com x, a parametrização, tá? O que eu quero dizer? Que o produto vetorial XU por XV e o campo N tem o mesmo sentido. Tá bom? Senão você troca a orientação da parametrização ou começa com um campo normal oposto ao que foi dado. Tá? Então, supõe que essa região R é delimitada por uma curva, né, que seja simples, fechada. Simples quer dizer que não tem autointerseção, né? Simples, fechada, regular por partes.
e unitária, né? Unitária, que eu quero dizer, suponho que você vai ter essa parametrização da curva por comprimento de arco. Sempre dá para fazer isso, estou no R3, tranquilo. E uma alfa desse jeito, e eu vou pedir, já vou tentar, não sei se a frase está escrita da melhor maneira, mas vamos supor que θi, com i indo de 0 até k, são os ângulos externos dessa... os ângulos externos de alfa, tá bom? Então, nessas condições, vale a seguinte fórmula. A gente vai ter que, se você calcular a integral da curvatura geodésica da curva alfa, em cada um dos trechinhos, né, vou chamar de I índice I, cada um dos subintervalos do intervalo I definido pelos pontos onde a alfa tem esses ângulos externos, né? Então, cada um desses caras, se você soma a integral da curvatura geodésica ao longo de cada um desses trechos onde a alfa é de classe C1, tá? Então, I indo de 0 até K, mais a integral sobre toda a região R da curvatura gaussiana da superfície, mais a soma dos ângulos externos, isso é sempre igual a 2π, tá bom? Acho que eu não escrevi, mas a alfa está orientada positivamente, né? Para poder usar esse resultado com sinal de mais aqui, tá bom? Se você tem alfa, uma curva orientada positivamente, você tem essa coisa constante aí, né? A soma das curvaturas geodésicas com a curva em cada trecho, com a curvatura gaussiana da região, mais os ângulos externos, é igual a 2π, né? Já é uma coisa surpreendente você ter... Passa tudo que é ângulo para o lado direito, né? Você tem uma quantidade que é, em princípio, um número real aleatório, ele vai ser alguma coisa que é algum múltiplo de π, né? Múltiplo... Bom, esses ângulos aqui podiam ser qualquer coisa, né? Mas o fato é que do lado direito aqui você tem um 2π e em casos muito especiais a gente vai tirar uns resultados bem interessantes. Vamos tentar ver como é que a gente prova isso, né? Então, vamos lá. A curvatura geodésica, a gente tinha uma fórmula para ela, né? Foi o que a gente usou aqui atrás, cadê? Bom, tá aqui, né? Vai sair dessa quantidade aqui, porque você vai ter vai sair dessa quantidade, só que para ficar direitinho esse θ, lembra que são os ângulos que o alfa' faz com o campo E1, então na nomenclatura do enunciado, esse kg aqui eu vou escrever daquele jeito, só que no lugar do θ' vão estar exatamente os φ', né? Então, a curvatura geodésica da curva alfa, ela é 1 sobre 2 raiz de EG menos EV U' mais GU V' mais φ'. E isso vale ao longo de qualquer curva alfa, né? Então, essa fórmula ela vale em cada um dos trechos onde a curva alfa do enunciado é uma curva de classe C1. Tudo bem? Então, se você
integra essa expressão em cada trecho, né? E junta tudo, lembrando que tem que ter o devido cuidado aqui, né? Os pontos de descontinuidade da alfa é um conjunto discreto, tem medida nula, então eu consigo definir a integral ao longo de toda a alfa como sendo a soma das integrais em cada um dos trechos, né? Então posso fazer essa coisa aqui tranquilamente, né? Então, integrando e somando os trechos, o que a gente vai ter? Eu vou ficar com a soma para, vamos escrever assim, I indo de 0 até K, que é o total de ângulos. A integral em cada um desses intervalinhos da curvatura geodésica. Isso aqui vai dar esse cara. Quando eu fizer a integral em cada um dos trechos, aqui é uma coisa, né? Talvez vale fazer um desenho para explicar o que eu estou querendo dizer. Você tem lá a tua curva alfa regular por partes de classe 1. Quando eu fizer a integral desses caras em cima de cada trecho, o que eu tenho vai ser o quê? Uma integral de linha numa curva C1 por partes. Aplico o teorema de Stokes. Quando eu fizer a integral ao longo de toda essa curva, vai ser a integral dessa soma, né? Feita a devida escolha de orientação para dar tudo certinho. A soma dessas integrais de linha vai ser a integral ao longo de toda essa curva fechada. E pelo teorema de Stokes, isso é a integral dupla no interior, na região delimitada por essas curvas são por partes. E aplicando o Stokes, o que você vai fazer é exatamente a mesma conta que a gente fez aqui, né? Eu vou integrar esse cara ao longo da curva. Aplicando o Stokes, o que eu vou obter vai ser exatamente a curvatura gaussiana, né? Então, desse lado, eu posso escrever aqui menos a integral sobre R, integral dupla, se você quiser, a curvatura gaussiana contra o elemento de área. E aqui, quando eu fizer essa soma, quando eu integrar, isso vai ser o quê? Pelo teorema fundamental do cálculo, em cada trecho eu vou ter o φ no ponto final menos o φ no ponto inicial e vou somar tudo isso, né? Então, isso aqui vai dar a soma para I indo de 0 até K do φi, cada trechinho, né? No ponto SI mais 1 menos φi no ponto SI. Tá bom? Agora, o que é essa soma aqui, né? A gente tem exatamente o teorema, né? Esses caras eu passo por esse cara para o lado de lá, isso aqui vai ser exatamente mais ou menos 2π menos a soma dos θi. Para ir indo de 0 até K. Como a curva alfa que eu peguei é positivamente orientada, o que vai valer aqui é o sinal de mais. Então o que a gente vai ter, arrumando todas as parcelas, é exatamente a soma para ir indo de 0 até K da integral desse cara aqui em S ds mais a integral na região do K dA. Deixo o 2π do lado de cá e passo os caras para o outro lado, a soma dos tetas, né? Bom, então, de fato, a demonstração da versão local, ela é relativamente simples depois que você juntou todo um arsenal e usou esse canhão aí. Tá claro tudo que a gente fez? Acreditando nesse teorema, pelo menos? Sim, só talvez não tenha ficado totalmente clara a discussão do ângulo externo à curva, mas acho que isso
Ah, algo mais intuitivo do que qualquer coisa, né? não, a gente tem. Eu só não escrevi tudo, mas dá para fazer uma coisa bem precisa, né? Vamos ver. Nesse ponto aqui, o que não ficou muito claro? Essa noção de orientação positiva e negativa. Ah, o sinal. Principalmente porque Fala. você bota que o módulo tem que estar entre 0 e π, né? E Isso. logo em seguida você bota o ângulo igual a π ali, e menos π. Ah, não, então. São dois casos separados. Talvez eu não tenha deixado isso muito claro aqui, desculpa. Tá? Se você tem curvas que nesse ponto o limite dos vetores tangentes são por um lado e pelo outro são vetores independentes, linearmente independentes, lembra, né? Eu estou sempre num plano aqui, são dois vetores. Então, se eles não são paralelos, nesse espaço bidimensional, o ângulo vai estar entre 0 e π. É isso que quer dizer exatamente que os dois vetores tangentes por um lado e pelo outro, nesse vértice da curva, são independentes. Então, nesse caso, como é que a gente define o ângulo? Bom, você tem dois vetores, o ângulo sempre é o menor dos dois, né? Se o ângulo não é 0 nem π, é o menor dos dois ângulos, então vai ser alguma coisa entre 0 e π, e o sinal dele é como eu vou colocar. Então você entendeu a definição. Se o ponto não é um ponto onde a alfa faz uma cúspide, né, é um bico onde os vetores tangentes são linearmente independentes no limite, eu defino o ângulo dessa maneira. E como é que eu escolho o sinal? Você pega o trecho pega esse ponto aqui. Tá? Pega esse ponto. Você pega o trecho em que a curva é de classe C1. Então, se ela é de classe C1, esse trecho vai ser um intervalo aberto, né? Vamos dizer que aqui é o ponto alfa de TI menos 1 e aqui é o ponto alfa de TI. Então, nesse ponto alfa de TI, no intervalo aberto de TI menos 1 até TI, eu tenho um vetor tangente. Eu defino o que seria o vetor tangente pela esquerda, nesse ponto, né? Eu tenho aqui o ponto TI mais 1. Tem o ponto TI. Esse intervalo tem esse trechinho da curva como imagem. Tá? Então eu calculo a derivada lateral aqui. Então eu defino o que seria o alfa' I mais. Tá? O que é esse alfa' I mais? É o limite quando t tende para isso. Quando t tende para ti mais 1 pela esquerda, do alfa' de t. Bom, então vai me dar esse vetor que está apontando aqui na direção do M. Né? E aí, o outro, o que eu vou fazer? O outro eu pego o limite da parametrização no trecho seguinte, entre o ponto TI mais 1 e TI mais 2, olho o limite lateral pela direita e defino o que é o... Desculpa, esse aqui é o menos. Defino o que é o cara com sinal de mais, ou seja, é a derivada vindo pela direita. Vai me dar esse outro vetor. Então eu tenho esses dois vetores aqui, tudo bem? E tem o campo normal à superfície. Eu vou dizer que o sinal desse ângulo vai ser positivo se essa base for uma base positiva para R3, ou seja, se essa base aqui for uma base que tem a mesma orientação que a base XU, XV no plano tangente. Eu vou dizer que ela é negativa, né? Nesse caso aqui ela é negativa quando? Quando essa base aqui for uma base negativa para o plano tangente, uma vez que eu fixei a orientação em cada plano tangente pela base XU, XV. Tá claro? Acho que sim. Esse acho que sim me incomoda um pouco, mas a gente tá com a coisa bem precisa, né? Você tem os vetores tangentes limite em cada ponto, chegando por um lado e chegando pelo outro. Então, limite lateral pela esquerda, vindo aqui, outro pela direita. Tenho dois vetores tangentes. Tenho o vetor normal à superfície. Então, esses dois caras, no caso em que o ângulo não é π, esses dois caras são Li, o N é normal, os dois, eu tenho uma base no R3. Eu sei dizer se essa base é positiva ou negativa.
calculando esse determinante. E eu vou dizer que o sinal do ângulo vai ter exatamente essa orientação, tá? Na prática, se você olhar para isso aqui, ele vai ser positivo se de um vetor para o outro você segue a regra da mão direita, dado aquele campo. Ou, de outra maneira, se a base com esses dois vetores tangentes no bico, no vértice, tem a mesma orientação da base XU, XV. Tá bom? E no caso em que o ângulo é π, aí você não pode dar esse argumento, né? Porque esse determinante aqui vai ser sempre zero. Esses dois caras são LD, né? Então, quando o ângulo entre eles é π, ângulo zero não faz sentido, né? Quer dizer, não é que não faz sentido. Quando o ângulo é zero, o que você tem é que o ponto ali não é um vértice, né? Os limites laterais pela direita e pela esquerda são o mesmo. Então a curva passa suavemente pelo ponto, o vetor tangente passa suavemente pelo ponto T1, então não tem um vértice. Então θ igual a zero quer dizer que não tem bico de fato. θ igual a π quer dizer que você tem uma cúspide, né? Você chega com uma certa direção tangente e continua com a direção tangente oposta à original. Aquela com a qual você chegou, na verdade, né? Então, nesse caso, aí você tem o sinal dado pela continuidade no seguinte sentido. Pega um ponto um pouquinho antes da cúspide por um trecho e pega o ponto um pouquinho depois da cúspide pelo outro trecho. Então, o que você vai ter é esse ângulo rodando aqui no sentido horário, né? Está rodando no sentido horário, a base vai ser uma base negativa e, portanto, o ângulo vai ser negativo. Desse jeito que está aqui, sair do ângulo de um vetor que tende pela esquerda, comparando com um vetor que tende aquele lá pela direita, você vai ter uma coisa andando no sentido anti-horário e, portanto, base positiva. A orientação vai ser obedecer a regra da mão direita, né? E, portanto, a orientação, o sinal vai ser positivo. Tá bom? Aqui só que é uma coisa, um detalhinho mais chatinho de escrever isso, mas tudo é passível de ser escrito, né? Direito. Tá? Se você quiser dar uma olhada onde essa coisa está mais ou menos escrita na ponta do lápis, dá uma olhada no capítulo 5 do Manfredo. Isso está feito com os devidos detalhes ali, tá bom? Então, beleza. Vamos tentar tirar alguns resultados aqui, umas consequências, né? Acho que a aula de hoje vai ser uma aula um pouquinho mais curta. Então vamos lá. Não quero começar a falar de triangulação de superfície agora, né? Então vamos lá. Tendo o teorema, né? Em particular, o que acontece? Se você tem que a tua região R é limitada por uma única geodésica regular, né? Isso aqui já dá uma coisa bem interessante, né? Começa a ter coisas interessantes. Vamos aplicar o teorema de Gauss-Bonnet nessa situação. Então você tem uma única geodésica regular, pega a fórmula do Gauss-Bonnet, cadê ela? Está aqui embaixo. O que a gente sabe? Se eu tenho uma única geodésica regular, a situação que a gente tem é basicamente a seguinte: você tem a tua superfície, peguei uma geodésica regular bonitinha ali, fechada, e estou olhando para essa região R que tem. Tá? Então, tenho uma única curva. Quantos ângulos tem? Nenhum, né? Não tem nenhum bico. Então, o K aqui vale 1. Então, K igual a 1.
Nossa, agora que eu vi que foi bem feliz. Tem muito K, né? Esse K da somatória, tem esse K que é um kappa e o K maiúsculo que é da curvatura gaussiana. Então, o número de curvas que eu estou usando é 1, né? Então eu vou ficar com a integral sobre o intervalo onde eu parametrizo a curva da curvatura geodésica de alfa, que é quanto? Se a curva é uma geodésica, a curvatura geodésica é 0. Mais a integral em cima da região R da curvatura gaussiana, que é um número, mais a soma desses ângulos. Quanto que é a soma desses ângulos? Vai ser o ângulo final, né? O ângulo final menos o ângulo inicial. Então, se eu comecei num certo ponto, o ângulo que o XU faz com alfa' nesse ponto é o mesmo que o outro. Ou, isso quer dizer que os φs lá são iguais naquela fórmula e, portanto, os θs também, né? O θ é o ângulo que o alfa' faz com o vetor XU. Se eu estou dando uma volta com uma curva fechada, eu estou fazendo, e essa curva é uma geodésica, não tem conversa, né? O ângulo vai ser exatamente o mesmo, então esses dois caras aqui são iguais, né? Então essa diferença é 0, e portanto dá 2π. O que a gente conclui? Que não importa qual seja a superfície. Isso aqui é uma coisa legal, né? R igual a 2π. Então veja só que coisa interessante. Quer dizer, se você pega uma curva e pega todas as superfícies do R3 que tem essa curva fechada, pega uma curva fechada no R3, pega todas as superfícies que tem essa curva fechada como geodésica. O que eu estou te dizendo? Que para cada uma dessas superfícies, a integral da curvatura gaussiana ao longo da região delimitada por essa geodésica é sempre 2π. Isso é um fato que é surpreendente, né? Quer dizer, a integral da curvatura gaussiana em cima de uma região da superfície independe da superfície se essa região é delimitada por uma geodésica. É um fato surpreendente e que você verifica aqui em 2 segundos, por exemplo. Você pega uma esfera e olha para a geodésica que é o Equador, né? Pega uma das regiões delimitadas pelo Equador, por exemplo, metade da esfera, você verifica que essa conta aí é verdade na hora, né? A curvatura gaussiana é 1, então essa integral dá 2π, que é exatamente metade da área da esfera de raio 1, né? Tá bom? E outra coisa que é interessante também, né? Se você dilata a tua superfície, tá? Multiplica todas as coordenadas por uma constante, por exemplo, aplica uma homotetia, o que acontece? A curvatura geodésica não muda e a curvatura gaussiana ela vai mudar por um fator que é o inverso do quadrado desse fator de dilatação. Então essa fórmula aí continua valendo, né? É uma coisa, porque quando você dilata, o parâmetro comprimento de arco da geodésica, que a geodésica está parametrizada por comprimento de arco, o parâmetro comprimento de arco vai ficar multiplicado exatamente pelo inverso do fator de dilatação. Então, nas duas fórmulas, nas duas integrais, vai sair um fator 1 sobre o fator de dilatação ao quadrado, né? Então, essa fórmula ela não é sentida por homotetias do espaço. Isso é uma coisa que é também bem interessante, né? E um outro fato que é bem clássico e famoso, né, é o seguinte: se você pega consequências instantâneas assim do Gauss-Bonnet local, né? Se você pega R como sendo uma região que é um triângulo geodésico, vou dizer o que é isso. Isso aqui vai ser útil para o pessoal que vai fazer os seminários com geometria hiperbólica, por exemplo, né? Se R é um triângulo geodésico, o que quer dizer isso, né? A fronteira de R é dada por
3 geodésicas de M. E vamos supor que essas geodésicas se encontram nos vértices desse triângulo, fazendo ângulo externo beta 1, beta 2, beta 3, né? Externo não, vamos por os internos, né? Externo não tem muita graça. Beta 1, beta 2, beta 3. Então, olha só o que acontece. Você aplica o Gauss-Bonnet, né? O que vai acontecer? Vamos olhar de novo para essa forma. Então, o K aqui para mim é 2, né? Indo de 0 até 2. Cada uma das curvas alfa que definem a coisa é uma geodésica. Então, essa somatória, essa primeira somatória é nula. Eu vou ficar o quê? Com a integral sobre R da curvatura gaussiana mais a soma dos ângulos externos, né? Indo de 0 até 2, igual a 2π. Agora, como é que funciona essa coisa dos ângulos externos, né? Qual que é a relação entre o ângulo interno e o ângulo externo? Bom, a soma deles é π, né? Então, θ i mais beta i vai ser sempre π. Qual que é a brilhante conclusão? A soma para i indo de 0 até 2, o θ i mais beta i dá 3π. Você joga esse cara aqui, a gente tira aqui a integral em R da curvatura gaussiana. É exatamente, vai ter um 3π desse lado, passa para lá, vai ficar π. E a soma dos ângulos internos, né? π menos beta 1, 3π do outro lado, se não é trocado, né? Vai ter um menos ali da somatória, então vai ficar beta 1 mais beta 2 mais beta 3 menos π. Tá? O que isso quer dizer na prática? Por exemplo, então, se R está contida num plano, tem curvatura gaussiana igual a zero, o que a gente conclui? Que a soma dos ângulos internos do triângulo geodésico é zero. Bom, eu estou no plano, quem são as geodésicas? São as retas. Então, estou olhando para um triângulo euclidiano mesmo, né? Então, o que a gente está medindo é se tem uma superfície. Eu pego um triângulo geodésico aqui. Eu tenho aqui beta 1. Bom, tá claro que são esses ângulos, né? Eu vou definir como o ângulo dado pelos vetores tangentes. Então, eu tenho esses ângulos com as curvas percorridas com orientação correta, tudo mais. Então, no caso do plano, o que a gente tem é o teorema de Tales mesmo, sei lá, o quinto postulado de Euclides, o que você quiser chamar isso, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo C irradiano. Se você tem, por exemplo, que R está contido numa esfera, qual que é a brilhante conclusão? Esfera tem curvatura gaussiana constante positiva, né? Então, esse número aqui é uma constante positiva, ou seja, beta 1 mais beta 2 mais beta 3 menos π é igual a uma certa constante positiva, que te mostra que beta 1 mais beta 2 mais beta 3 é maior do que π, ou seja, setor superfície, aqui nem precisava ser uma esfera, né? Setor superfície é uma superfície que tem curvatura gaussiana constante positiva em todos os pontos, então naturalmente o lado esquerdo aqui é um número real positivo, e portanto a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo geodésico é sempre maior do que 180 graus π radiano, né? Se você pegar o R contido no espaço hiperbólico, no plano hiperbólico, e a gente tem alguns modelos para isso,
Qual que é a brilhante conclusão? A curvatura gaussiana é uma constante negativa e, portanto, esse número aqui é menor do que esse, né? Mesma conta. Eu vou ter que a soma dos ângulos internos é menor do que π, né? Então, situações clássicas. Por exemplo, se você faz um triângulo no plano, a gente conhece outras superfícies com curvatura gaussiana zero que não é o plano, né? Ó, bandeira de Minas Gerais, para quem quiser, né? Os mineiros aí. Uma outra superfície que a gente tem é o cilindro, né? Se você pegar um triângulo geodésico qualquer no cilindro, a gente sabe quem são as geodésicas do cilindro. Se eu pegar um dos lados horizontal, a gente sabe que é um arco da circunferência que gera o cilindro. Se for uma reta vertical, também serve. Também é uma geodésica. E a outra geodésica que tem aqui é um arquinho de hélice, né? Então o que a gente sabe é que a soma desses ângulos internos aqui vai ser sempre 180 graus, π radianos. Ou se você quiser pegar duas hélices que se interceptam num ponto ali, que sempre tem, né? Dado um ponto, você pega duas direções hélice e encontra duas geodésicas que passam por aquele ponto e tem aqueles caras como tangente. Então você constrói o triângulo que você quiser e vai saber que se ele estiver no cilindro, um triângulo geodésico, a soma dos ângulos internos é 180 graus e, portanto, toda a geometria igual que a gente faz no plano, ela funciona bem num cilindro. Por quê? Porque são superfícies isométricas, né? Se você pega uma esfera, outro negócio para desenhar a esfera mais bonito aqui, né? Você pega uma esfera, a gente sabe quem são as geodésicas da esfera, são os círculos máximos, né? Ou seja, as interseções da esfera com planos que passam pelo centro dela. Então, por exemplo, a gente tem uma classe importante que são todos os meridianos, né? E o único paralelo que é uma geodésica é o equador. Aí o que você vê? Aqui é 90 graus, né? Π sobre 2, aqui é π sobre 2. E aqui você tem um ângulo, vamos chamar, é o beta 1 ali, né? Então, obviamente, beta 2 mais beta 3 já deu π. Eu posso fazer esse beta 1 tão grande quanto eu quiser, tão perto de π quanto eu quiser, e eu vou ter essa soma tão perto de 2π quanto eu quiser, a soma dos ângulos internos, né? Consigo achar triângulos geodésicos com soma dos ângulos arbitrariamente próxima de 2π, tá bom? E se você tiver uma superfície com curvatura negativa, exemplo, pseudosfera, a gente não falou exatamente o que é uma pseudosfera no R3, mas tem uma curva plana importante que a gente chama de tratrix. Você pode rodá-la, né? Gira essa curva. Você vai obter um modelo de superfície com curvatura gaussiana negativa. A outra, bom, a gente tem interpretação geométrica no R3, né? Você pegar qualquer curva, qualquer superfície que em cada ponto o plano tangente se curva. Você tem duas curvas que se curvam uma para cada lado do plano tangente, então essa superfície vai ter curvatura gaussiana negativa, e aí quando você pegar um triângulo geodésico aqui, você vai ver exatamente que a soma desses três ângulos internos vai ser menor do que π, tá bom? Então são os três casos onde você mede o quanto a geometria euclidiana ou o quinto postulado de Euclides para de valer quando o espaço onde você está fazendo geometria se curva, né? É um exercício interessante até, assim, para vocês é meio bobagem falar isso, mas se você pega uma fita métrica bem grande e faz um triângulo geodésico na superfície da Terra, né? Você vai ver que o teorema de Pitágoras para de valer, né?
o arco, que é o comprimento do que você vai chamar de hipotenusa, vai ser... não vai ser igual a soma dos quadrados dos outros dois lados. Se você fizer isso para triângulos bem pequenininhos, o erro fica desprezível, né? Localmente você enxerga como um plano. Mas se você deixa a coisa ir mais longe, complica, né? Então, uma última observação que a gente tem é o seguinte, né? Se você pega pega a esfera de novo e olha para uma calota dela, né? Ou seja, fixa um paralelo e olha todos os pontos que estão acima desse paralelo. E a gente pode fazer algumas continhas, né? Então, por exemplo, eu vou olhar para essa região aqui, né? Com a parametrização que a gente tem usado, esse ângulo aqui é exatamente, vamos dizer, o zero, tá? Então, estou pegando a curva U igual a o zero e deixando o V variar. Ela está girando exatamente na altura o zero, né? Então, o que vai acontecer? Essa curva é uma geodésica? Então, alfa de V. Se quiser, você reparametriza isso por comprimento de área, se precisar. Esse cara não é geodésica, nem pré-geodésica, né? Bem, o alfa duas linhas aqui não é normal e não admite nenhuma reparametrização onde o alfa duas linhas seja normal à superfície. E aí o que a gente sabe das fórmulas que a gente tem é que a curvatura geodésica de alfa, o que é? Exatamente o φ de 1,2, φ1,2, mais φ', a derivada da variação, né, dos ângulos, tá certo? Só que nesse caso, quem que é o ângulo? Quem é esse ângulo φ? É o ângulo do alfa' com o vetor xu, por exemplo, tá bom? Então, a gente tem que o φ é constante igual a π sobre 2 ao longo dessa curva, então φ' é zero. Esse cara aqui é zero. E, portanto, a curvatura geodésica é exatamente o φ1,2. E a gente calculou esse cara explicitamente, isso era o cosseno de U0, né? Tanto que quando o zero é π sobre 2, você está no equador, a geodésica é zero. Alguém quer falar alguma coisa? O microfone está aberto? Não sei. Bom, se precisar falar, é só interromper, tá? Então, a curvatura geodésica vai ser nula somente quando o zero for igual a π sobre 2, que eu estou no equador, a geodésica da superfície. Legal. E aí o que acontece? Aplica o Gauss-Bonnet para esse cara, né? Porque a gente vai ter, integrando todo mundo aqui, vai ter que a integral da curvatura geodésica em alfa vai ser a integral. Opa, tá um barulho? Tá tudo bem? Deixa eu escrever isso melhor, né? Aplicando o termo de Gauss-Bonnet. O que a gente sabe? A gente sabe que se eu pegar esse capzinho aqui, né? Vamos chamar essa região aqui de R. Acho que alguém deixou o microfone ligado aí. Tudo bem. A área de R, o que é? É a integral sobre R da curvatura gaussiana, no caso específico da esfera, né? Porque essa curvatura gaussiana aqui é 1. Eu estou integrando a função 1 em cima da região R. Isso vai ser a área. E pelo teorema de Gauss-Bonnet, o que é isso? Né? Vamos voltar na fórmula. A gente tem esse cara. A curvatura geodésica, quando eu fizer a integral, tem uma curva só, vai ser a integral do cosseno de U0. Esse cara aqui é a área. Esses θ aí, o ângulo é constante, não tem variação nenhuma, então morreu, né? Passa tudo para o lado de lá, né? Eu vou ter que a integral
vai ser a integral da curvatura gaussiana em R, vai ser 2π menos a integral da curvatura geodésica. Opa, não é nesse coisa. Vai ser 2π menos a integral da curvatura geodésica em alfa. Isso vai dar exatamente 2π vezes 1 menos cosseno de zero. Tá bom? Então você consegue... Por quê? Porque uma constante alfa, estou parametrizando no intervalo 0,2π, por exemplo. Tá? Então o que acontece? Você tem você consegue calcular áreas de superfícies de curvatura gaussiana constante usando o teorema de Gauss-Bonnet, mesmo que essa curva não seja uma geodésica. Né? Então, se você tem uma região delimitada por uma curva fechada, se a tua superfície tem curvatura constante, é fácil calcular a área daquela região. Tá bom? Se fosse uma esfera de qualquer outro raio, você sabe que a curvatura é 1 sobre o raio quadrado. Qualquer outra superfície gaussiana de curvatura constante, você consegue fazer essa conta só dividindo pela constante que é a própria curvatura aqui. Tá bom? Então, esse é um kitzinho de coisas que você tira da geometria que um habitante da superfície percebe via o teorema de Gauss-Bonnet e essa coisa da holonomia que a gente estudou. Para a próxima aula, o plano é a gente começar a ver triangulação de superfícies e tentar fazer uma versão global do teorema de Gauss-Bonnet. Né? Eu sei aqui que é global. Eu vou trocar essa região R por toda a superfície, né? Vou pegar uma superfície compacta. E, bom, critérios para que essa integral seja convergente já vimos no cálculo integral, né? Vocês já viram ou em 2020, quem fez comigo, ou 2021. Tem tudo isso, está no kit da disciplina. Então, se vai funcionar, né? Essas integrais existem. Então, você vai pegar, se a tua superfície for uma superfície compacta, a gente define o que é a integral da curvatura gaussiana em toda a superfície. Isso é o que a gente chama de curvatura total, e a gente vai ver como relaciona a curvatura total de uma superfície com a característica de Euler dessa superfície. Ou seja, você começa a ver uma interação entre aspectos topológicos, né? O que é uma superfície compacta? A gente sabe exatamente quais são, né? Esferas, toros, bitórios, toros com N buracos em geral. Então a gente consegue ter uma relação entre uma característica topológica, que é invariante por homeomorfismo, característica de Euler, com a curvatura total da superfície. Então, vou tentar enunciar e provar esse teorema para vocês na próxima aula e brincar com essas consequências. Tá bom? E aí, nas 2 aulas seguintes, a gente tenta fazer como que isso aqui se generaliza para superfícies abstratas. Tá bom? Dúvidas, comentários, observações? Nossa, tinha mensagens no chat aqui. Ah, tá, alguém estava avisando. O microfone é aberto. Beleza. Bom, gente, então... Se alguém tiver alguma coisa para falar, por favor se manifeste, porque por hoje eu não tenho mais nada. Professor, você poderia digitar mesmo o nome daquele Hopfield, alguma coisa, quando o senhor mostrar aquele primeiro teorema ali Tá dos bom. ângulos e o FID? Deixa eu ver se eu acerto isso aqui, né? Laufsatz. Isso aqui. Tá bom? Obrigado. Beleza, então. O cara se animou a cortar os azulejos aqui atrás. Não exatamente aqui atrás, mas no prédio de trás aqui. Eu acho que é um bom ponto pra gente parar, né? Tá bom? Então, se alguém quiser dar uma olhada nesse resultado e discutir, a gente tem o fórum de disciplinas pra gente começar a discussão e tocar em frente o tempo que precisar. Tá bom, então? Beleza, gente. Obrigado, então, pela presença de vocês.
Para o pessoal que está assistindo o vídeo, eu me despeço agora e até a próxima. Tchau, tchau.